Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje daremos continuidade ao conteúdo de razão e proporção, com foco no estudo das grandezas, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Farei a diferença entre elas. Estudaremos também, alunos, o Teorema de Tales. Vou explicar para vocês a questão da organização do Teorema de Tales e o cálculo do Teorema de Tales. E você, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte e vem para a aula de matemática que começa agora. Então, alunos, vamos iniciar o estudo pelas grandezas diretamente proporcionais. Estudamos, certo? Na introdução dessa aula, que grandezas diretamente proporcionais são grandezas que crescem ou que decrescem numa mesma proporção. Tá bom? Essas duas grandezas, elas podem crescer ao mesmo tempo, bem como essas duas grandezas podem diminuir ao mesmo tempo. Então, veremos aqui um problema que fala sobre grandezas diretamente proporcional. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de... Gente, então nós vamos pegar essas informações e vamos organizar elas numa regra de 3, tá certo? O que é uma regra de 3? A regra de 3 é quando você utiliza o cálculo feito na proporção, né? Usando as frações, onde você tem 3 valores numéricos e um faltando. Ó, aqui você tem 12 questões, 39 pontos, 52 pontos. Sempre que eu vou explicar esse tipo de assunto para os meus alunos, eu costumo estabelecer algumas regras para que a gente possa se organizar na hora do cálculo, tá? Então, se você perceber, a primeira fração, eu vou colocar todas as informações que falar sobre questões. A segunda fração, eu vou colocar todas as informações que falar sobre pontos. Então, vejamos aqui. Primeiro se diz que em uma determinada prova, uma pessoa acertou 12 questões. Se ela acertou 12 questões, significa dizer que ela obteve 39 pontos. Ó, 12 questões fez ela conseguir 39 pontos. Aí lá abaixo diz assim, um candidato que obteve 52 pontos, acertou um total de quantas questões? Então, essa pessoa, né, acertou 52, fez 52 pontos. Quantas questões ela acertou? Eu não sei. Então, tudo que eu não sei na matemática, eu represento por X, por Y, enfim, por a letra que você mais se identificar. Nas equações, nas regras de 3, a gente utiliza muito a variável x, tá bom? A letra x. Veremos novamente aqui como ficou. Então, essa pessoa fez 12 pontos, acertou 12 questões e fez 39 pontos. Um outro candidato que fez 52 pontos, ele acertou quantas questões? X. Então, você percebe o que foi que aconteceu com os pontos? Aumentaram. Se os pontos aumentaram, é porque o número de questões também vai aumentar. Ora, se uma pessoa acertou 12 e fez 39, para ele conseguir 52 pontos, é porque ele acertou mais questões do que 12, né? Acertou um número maior de questões em relação ao 12. Então, ó, daqui para cá, né, essa grandeza avaliada que é a pontuação, aumentou. E o número de acertos vai fazer o quê? Também vai aumentar. Se aumentou os pontos, é porque aumentou as questões acertadas. Então, do jeito que você armou, você vai permanecer e vai multiplicar cruzado. X vezes 39. 39x é igual 12 vezes 52. 624. Tá bom, gente? Agora, x é igual, o que você vai fazer aqui? Bom, o que a gente vai fazer, né? Quando eu fiz aqui essa multiplicação x vezes 39, que deu 39x, 12 vezes 52, 624, agora eu tenho que descobrir o valor do x. X é igual a 624 dividido por 39, ó. Esse 39 que estava multiplicando x, ele vai passar dividindo. X é igual a 16. Então, eu descobri que essa pessoa que fez 52 pontos é porque ela acertou
16 questões, viu? Ó, 12 questões, 39 pontos. 16 questões, que é o X, 52 pontos. Aumentaram o número de questões, aumentaram, né, também os pontos, não é isso? Aumentou questões, aumentou pontos. Grandeza diretamente proporcional. Alunos, agora veremos um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Anteriormente estudamos as grandezas diretamente. Agora veremos um pouco sobre as grandezas inversamente. Como dito anteriormente, as grandezas inversamente são duas grandezas, né, que quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Veremos agora o enunciado dessa questão. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso, sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas. Qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Gente, por isso que a gente vai usar a regra de 3, ó. Aqui eu tenho 3 horas, 60 km por hora, 2 horas. Tenho 3 informações dadas e me falta uma. Então, é exatamente essa informação que me falta, que eu vou chamar ela de X, que ao fazer a multiplicação cruzada, eu vou estar descobrindo esse X, tá bom? Então, aqui, ó. Um automóvel gasta 2 horas para percorrer X quilômetros por hora, né? Porque eu não sei, gente. O que eu sei é que esse automóvel, ele tem uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas. Então, ó, 3 horas está relacionado aos 60 km por hora. Se você percebeu, o que foi que eu fiz? Na primeira fração, eu coloquei só as horas. Na segunda fração, só os quilômetros por hora, né? O que foi que aconteceu com as horas? As horas aumentaram. Gente, quando as horas aumentam, a velocidade faz o quê? As horas aumentaram, não foi? Então, a velocidade vai fazer o quê? Ela vai diminuir, não é isso? Então, um carro que foi a 2 horas, o tempo tá menor. Se o tempo tá menor, é porque a velocidade ela foi maior. Quando o tempo aumenta, a velocidade faz o quê? Diminui, não é isso, gente? Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de grandezas inversamente proporcional. Então, eu vou repetir a primeira coluna, que é 2 sobre 3, e vou inverter a segunda. Qual é o inverso de x sobre 60? É 60 sobre x. Agora, faremos a multiplicação cruzada. 2 vezes x vai dar 2x, igual 3 vezes 60, 180. X é igual a 180 dividido por 2. O X é o quê? 90 km por hora. Então, se esse automóvel gastou 2 horas, ele levou um tempo de quê? Essas 2 horas estava relacionada a uma velocidade de 90 km por hora. Então, ó, 2 e 3. Aconteceu o que com as horas? Aumentaram. Aconteceu o que com a velocidade? Diminuiu. Grandezas em que uma aumenta e a outra diminui, eu tenho um exemplo de grandeza inversamente proporcional, galera. Então, alunos, farei agora para vocês uma breve demonstração, né, ou melhor, um breve conceito sobre o que é o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, ele traz o seguinte conceito: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Vamos entender isso na prática, demonstrando o Teorema de Tales para vocês. Então, alunos, esse é o Teorema de Tales, tá certo? Onde vocês podem perceber que aqui existe o feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, né? Então, vamos entender. Temos aqui nesse esquema as retas R, S e T, que são classificadas como retas paralelas. O que são retas paralelas? Gente, retas paralelas são retas que não têm ponto em comum, ou seja, são retas que não se tocam. Se você perceber, a reta R, ela não tem nenhum ponto em comum com a reta S, que também não tem nenhum ponto em comum com a reta T. Já as retas A e B, gente, são as transversais, ou seja, quando elas passam pelas retas R e ST, elas cortam essas retas formando um ângulo de 90 graus. Então, esse esquema aqui que você vê na sua telinha
representa o Teorema de Tales e ele visa trabalhar com as proporções. Ou seja, os lados proporcionais, né? Significa dizer que esse lado AB, ele tem que ser proporcional ao lado A', B', bem como o lado BC tem que ser proporcional ao outro lado B', C'. Esse esquema matemático, formado por retas paralelas, cortadas por duas retas transversais, representa o Teorema de Tales. Ele serve para calcular valores desconhecidos, que a gente chama comumente de regra de 3. Vejamos aqui um outro exemplo, né, do Teorema de Tales, agora com representações numéricas. Então, aqui nós temos as retas paralelas RST. Gente, aqui eu chamei de RST, mas essas retas, elas podem ter quaisquer representações, tá bom? Elas podem ser MNO, não importa, tá? Cortada por duas transversais, que são as retas U e a reta V, tá bom? A gente sabe que esse lado aqui, ele é 15. Já esse outro lado, ele é 20. Temos aqui esse outro lado que vale 5 e esse outro lado que vale X. E aí, como encontrar esse X que eu não sei o seu valor real? Gente, é só usar a regra de 3. Você organiza numa regra de 3, faz a multiplicação cruzada e você acha o X. Vejamos agora esse exemplo. Olha só, temos aqui um outro teorema de Tales, tá bom? Com as retas paralelas R, ST, cortada por duas transversais U e V. E temos aqui os lados proporcionais, né? Ou seja, 2 e 3, X e 9. Então, vamos descobrir quanto que mede o X? É muito simples, tá bom? Você pode organizar essa resolução da seguinte forma. Olha só, se você perceber aqui, gente, eu já fiz a multiplicação logo, como eu demonstrei aqui no exemplo, tá? Mas eu vou fazer para você passo a passo. Pronto, gente, eu organizei da seguinte forma. Você percebe o que eu peguei as informações que estavam do lado da transversal U, que é o 2 e o X. Então, eu armei a fração 2 sobre X, igual. Peguei as informações que estavam do lado da transversal V, 3 sobre 9. E agora, eu fiz o que nós já estamos habituados a fazer, que é a multiplicação cruzada, que a gente chama multiplicação na regra de 3. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. X vezes 3 vai dar quanto, gente? Olha, vai dar 3x igual 2 vezes 9 vai dar quanto? 18. Então, ficou 3x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. O x vai ser 6, não é, galera? O x vai ser 6. Então, eu sei que esse lado aqui representa 6. Então, vejamos aqui, ó. Claro que esses lados são proporcionais. Se você perceber, esse lado vale 3. Esse lado vale 9. Então, o 3 em relação ao 9 significa dizer que aumentou o triplo, né? 3 vezes 3, 9. Então, se daqui para cá aumentou o triplo, claro que lá no outro lado também vai aumentar o triplo. Você percebe que esse lado aqui, ele mede 2. E esse lado que eu desconheço e chamei ele de x, ele vai medir o triplo do 2. Que o triplo de 2 é 3 vezes 2, que vai dar quanto? 6. Então, a gente percebe que esses lados, eles são sim proporcionais. Ó, daqui para cá, aumentou o triplo. Então, daqui para cá, também vai aumentar o triplo, não é isso? Então, gente, esse esquema de retas que trabalha, né, com esse esquema de figura que trabalha com retas paralelas cortadas por duas transversais, nada mais é do que o Teorema de Tales. E você resolve ele usando, né, utilizando a regra de 3. Beleza, gente? Boa aula e agora é o momento de executarmos as atividades propostas.